Já começamos 20 horas. Boa noite a todos. Passo ali para o meu colega Matheus aí, ó, essa rodada aí. Eu sou o Luiz Parzanello, para quem não me conhece. Olha aí, todo mundo já estão chegando. Boa noite para todos. Fernando, boa noite. André, boa noite. Leandro, boa noite. Lisandro, boa noite. Então, gente, dando sequência aqui ao nosso primeiro webinar, a gente está muito feliz de estar concretizando esse projeto, aqui vendo que todo mundo está conseguindo acessar. O que eu ia dizer agora de início já é o seguinte: tem duas formas da gente transmitir o webinar hoje. Uma é pela ferramenta Webinar Jam, que algumas pessoas já estão vendo aqui porque estão no chat. E quem não conseguiu acessar pelo Webinar Jam também está ao vivo no YouTube. Esse webinar ele surgiu de uma vontade de compartilhar essa nova abordagem que a gente vem chamando do Lean Business Analysis. E é uma abordagem que a gente desenvolveu, né, desde o ano passado a gente vem desenvolvendo essa metodologia. O Parzanello encabeçou isso baseado em várias ferramentas, vários métodos, várias metodologias. E hoje a gente tem feito essa disseminação desse conceito pelo Brasil todo. E essa união é muito, muito legal, que o Parzanello vai detalhar mais adiante, né, trazendo uma retrospectiva sobre como surgiu, da onde partiu essa ideia, as ferramentas e todas as metodologias que ela aborda, e essa união toda é muito bacana. Algumas dicas aqui para a gente ter um bom evento. Todas as questões que vocês tiverem durante a nossa explanação aqui, durante o evento, por favor, vocês podem botar no chat aqui, que a gente vai respondendo, vai controlando, vai analisando. Estamos aqui com uma pessoa dedicada a isso, que é a Graziela, que ela não está aparecendo no vídeo, mas ela está aqui próxima a gente. Então, e no final, nos últimos 20 minutos, a gente vai ter um momento em que a gente vai poder abrir vídeo com vocês e conversar e ver também, ouvir vocês um pouco mais. Mas durante o webinar eu peço que usem o chat aqui, como todo mundo já está bem legal usando. Se você estiver no YouTube e não está conseguindo acessar a ferramenta por algum problema com plugin, ou seja lá qual for a questão, você pode mandar a sua questão pelo e-mail contato@leanba.com.br, que daqui a pouco a gente vai compartilhar aqui com vocês também nesse chat. Falando em contato, também vocês podem nos buscar, nos procurar nos canais, nas redes sociais. Aí a gente tem uma página no Facebook, a gente vai compartilhar aqui também. E curte lá, também temos um canal no YouTube, onde no final desse webinar o vídeo na íntegra vai estar lá. Então, quem quiser, quem perdeu alguma parte, quem não conseguiu chegar a tempo, quem quer relembrar alguma questão que ficou aqui no meio dessa discussão toda, também o vídeo vai estar lá ao vivo, vai estar lá na íntegra, vocês podem olhar e ficar bem legal. Antes de passar a passagem para o Parzanello, eu queria também reforçar que a gente vai ter um novo encontro, um novo webinar, na semana que vem, no dia 22 de agosto. A gente está buscando fazer os eventos sempre nas terças-feiras, das 8 da noite às 21 horas, ou seja, das 20 às 21 horas. E então, no final desse evento aqui, também já pode se cadastrar lá e fazer a sua inscrição. Da mesma maneira que você se inscreveu nesse evento, você consegue fazer a sua inscrição para o próximo dia 22. Vai ser um debate bem legal. São pessoas muito bacanas que vão estar aqui discutindo sobre análise da estratégia de negócio com a Lean Business Analysis. Então vai ter uma passagem muito pelo capítulo do Babok, que fala de análise de negócio. Vai ser muito legal a questão desse debate envolvendo um pouco a versão 3.0 do Babok e também um pouquinho da questão do PNL, que também nos inspira muito nessa abordagem Lean que a gente vem trazendo. Sem mais delongas, queria passar a palavra aqui então para o Parzanello, que agora ele vai fazer essa abordagem, essa introdução ao Lean Business Analysis, resgatando um pouco a análise de negócio e
interagindo um pouco com vocês também, mostrando um pouco para vocês como é que a gente vem trabalhando o Lean Business Analysis dentro das empresas. E aí vai ser um bate-papo bem bacana que a gente vai conduzindo aqui. Então a gente vai tentar trazer bastante teoria, mas a gente também vai tentar trazer alguns exemplos práticos dos resultados que a gente já vem colhendo através da consultoria que a gente está atuando, uma consultoria em que o Parzanello é o sócio fundador e eu me tornei sócio há pouco tempo, que é a Súria, Gestão para o Mundo Digital, onde a gente se baseia e usa muito o Lean Business Analysis e tem trazido bastante resultados para os nossos clientes e a gente tem comprovado isso na prática. Então, Parzanello, passo a palavra para ti. Obrigado, Matheus. Gente, boa noite de novo. Matheus, quer desligar tu aí, ficar de background aí com a câmera, com a voz? Seguinte, quem quiser maximizar a minha janela ali, porque eu vou compartilhar alguns slides para vocês, tá? Eu queria... o que eu me planejei aqui, que eu vou compartilhar minha tela. Um minuto. Então ele tem um retardo, acho, de alguns segundos para entrar. Estou esperando para ver se agora compartilhou, tá? O que eu queria passar para vocês hoje, essa mensagem, assim, tá, gente? Essa ideia da Lean Business Analysis, tá? O porquê transforme o seu negócio mesmo. Eu vou iniciar para vocês direto sobre análise de negócio, sobre um contexto do o que é análise de negócio, pelo menos a visão que eu tenho trabalhado já faz algum tempo. Vou contar rapidamente pequenas partes da minha história com isso aí, mas é muito rapidinho mesmo, só para vocês entenderem o porquê evoluiu e para onde evoluiu, tá? Esse raciocínio. E depois eu vou mostrar, assim, Lean Business Analysis, o que evoluiu, como evoluiu, e vou chegar na abordagem que a gente tem trabalhado hoje, tá? E hoje eu vou concentrar num framework que a gente tem utilizado para mostrar quais são os elementos que compõem, assim, essa transformação de negócio que a gente está propondo, tá? Não vou me estender, porque senão vou começar a antecipar o que vem na apresentação, tá? Esse texto, quem já leu ali, Análise de Negócio é uma área do conhecimento que viabiliza a mudança de um determinado contexto organizacional mediante a correta definição de suas necessidades e efetiva recomendação de soluções que agreguem valor às suas partes interessadas. Lendo rápido, parece um texto como outro qualquer de livro. O ponto para mim aqui que eu acho que é legal todos observarem, que eu tenho já há anos batido nessa tecla, a análise de negócios não é exclusiva dos analistas de negócios. Para mim, hoje é uma área do conhecimento que deve ser aprendida, desenvolvida por todo profissional que tem alguma responsabilidade sobre um processo de mudança em organizações, negócios de qualquer natureza. Aqui eu vou estar falando sempre no contexto de negócios, com enfoque em negócios. Então, aqui essa questão que ela começa com viabiliza a mudança de um determinado contexto organizacional. Para que a gente quer mudar um contexto organizacional? Esse é o primeiro ponto. E aqui o básico, se é um negócio, a gente está focado em resultados e queremos mudá-lo em alguns elementos de sua estrutura, de seu modelo, que seja, para principalmente alavancar negócio. Só que esse ponto da alavancagem de negócios, muitos podem dizer, tá, mas peraí, aí tu vai focar tudo totalmente em resultado? É isso? Eu disse, não, eu posso querer mudar pela questão de satisfação de cliente, pela questão de satisfação dos colaboradores, pelo propósito que a empresa está se colocando também, tá? De algo muito maior do que vinha praticando até o momento. Então, o ponto crucial que em coaching muita gente conhece, a estrutura da mudança, que nós vamos discutir na outro webinar da semana que vem, existe um cenário atual, existe um cenário futuro desejado. Quando existe essa variação, esse delta entre o presente e o futuro, é necessário que haja mudança. E aí, nesse ponto, eu quero trazer para vocês, para quem já conhece isso, do Guia do Conhecimento, esse, o Corpo do Conhecimento da Análise de Negócios, esse guia do Instituto Internacional de Análise de Negócios, vai ver que eu escrevo ali embaixo, baseado no Business Analysis Core Concept Model, que é esse modelo de conceitos essenciais da análise de negócios, uma mudança na ordem desses conceitos essenciais, porque a gente começa a observar o seguinte, aquele que pratica análise de negócios
e que precisa fazer essa correta definição de suas necessidades e a efetiva recomendação de soluções, como está escrito ali, que agreguem valor às suas partes interessadas, ele tem que começar a compreender que eu vejo que a maioria daqueles que assinam e tem o cargo de analista de negócio, a maioria se coloca como tirador de pedido. Tiradores de pedido, eles não analisam as necessidades de negócio, eles não entendem, às vezes, o contexto em que aquilo acontece. Eles têm que começar a perceber que existem pessoas dentro de um contexto com suas respectivas percepções de valor, associados ao contexto, associadas ao seu cargo, associadas às suas missões, suas metas. E é interessante porque esse triângulo, da forma como foi estruturado, eles são elementos que compõem a cultura organizacional. Então, essa é a primeira abordagem que a gente começa a mudar aqui. Você vai praticar análise de negócios, vai entrar num ambiente, num contexto de negócios, comece a entender a cultura de onde você vai pisar. Daí, então, você começa a entender quais são as necessidades e quais as soluções mais adequadas para resolver aquelas necessidades. E aqui vem outro problema também que a gente enxerga muito. A maioria do cliente, a maioria das partes interessadas em ambientes corporativos, eles já chegam pedindo solução para um problema que a gente nem sabe qual é ainda. Então, nesse ponto, assim, se a pessoa te apresentar uma solução, apresenta para ela o seguinte: ok, eu entendi que você acredita que essa solução vai resolver um problema, que eu ainda não sei qual é, dentro de um contexto em que você atua e que você percebe valor nisso. Só que deixa eu entender claramente essa necessidade, que talvez a solução que está sendo demandada não é a mais adequada. E muito menos ainda a estratégia que eu vou ajudar a desenvolver para a mudança dessa solução, desse ambiente, desse contexto. Ou seja, implantar solução num ambiente de negócio, principalmente complexo, com muita política, por exemplo, não é tão trivial. Então, eu falo sempre que entender o cenário atual, entender o cenário futuro desejado e traçar uma estratégia de transformação, esse é o primeiro ponto. Não sei se o Matheus quer comentar alguma coisa sobre as experiências que ele está tendo sobre esse primeiro modelo aqui, que muitos com quem eu já trabalhei, assim, só nesse modelo já perceberam assim, uma grande diferença assim, na forma de atuar. Não sei se... A primeira questão que eu gostaria de mostrar, de falar aqui da prática que eu venho percebendo, esse primeiro framework aqui, esse slide que o Parzanello está mostrando, ele ajuda muito a gente quando a gente quer definir o cenário atual ou o estado presente da empresa, porque aí a gente consegue entender realmente onde é que pode estar os gargalos, onde é que podem estar os gargalos aqui da organização, e ajuda muito a entender um pouco de que a resolução desse problema pode estar numa dessas pontas aqui, desses triângulos, e entendendo um pouco desses triângulos ajuda a clarear bastante isso. Então, retorno eu, Parzanello, a minha contribuição. Tá. Nessa questão, que nem o Matheus está falando, de ajuda a entender, a gente começou a trabalhar com alguns pressupostos aqui, que isso não está no Baboque, mas é um primeiro ponto que a gente começa a entender, que é o seguinte: em negócios, a análise é essencial para o aprendizado e a tomada de decisão. O que temos observado? O gap de capacidade de análise, o gap de conhecimentos e ferramentas de análise. As pessoas estão indo para planejamento e execução e tentando fazer controle, mas quem não já está atuando nessa cultura ágil, que muitos que estão aqui presentes, que eu vi que se inscreveram, agradeço a participação de todos, a maioria, muitos ali são conhecidos, amigos, ex-alunos, colegas, obrigado mesmo por estar aqui presente. Esse ponto da análise eu vejo assim, que nem se falava muito em PDCA, né? Plan, Do, Check and Act, planejar, executar, verificar e atuar na correção, principalmente da execução em função do plano. Eu já vou adiantar para vocês que assim, esse mundo atual que a gente vive não dá para se basear nos planos pura e simplesmente, a gente tem que analisar para planejar. Então, adiantando questões de métodos ágeis, por exemplo, Scrum. Scrum é um framework que ele acaba tendo só uma reunião chamada planning, não é só uma reunião, é uma das reuniões chamada planning. O que eu queria dizer com só uma é que ele acaba sendo tendencioso e focando em planejamento. E não tem uma reunião chamada análises.
E esse seria um ponto interessante. A gente sabe que a análise é para ser feita ao longo de toda a sprint, ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento ou do projeto, mas o ponto crucial é a análise tem que estar ali, tá? E a análise é essencial para a aprendizado e a tomada de decisão. Se vocês fizeram análise num projeto e ninguém aprendeu nada, nem tomaram nenhuma decisão, isso é puro desperdício, tá? Outro, baseado naqueles 6 elementos, as pessoas são a origem de tudo, dos problemas às soluções. Elas criam os problemas, elas criam as soluções. Uma das frases que eu costumo dizer quando começo a trabalhar numa empresa é: gente, nós entramos para resolver o problema. Escolha de qual lado você quer ficar, da solução ou do problema. Porque se você ficar do lado do problema, nós resolveremos o problema, tá? Então, esse é um ponto bem interessante. Tem aquela frase, outra, não quer ajudar, não atrapalha. Tá, mas às vezes a gente precisa que todos ajudem. Esse é um ponto interessante. Contexto, que nem foi apresentado ali. Contexto é mais importante que conteúdo em ambientes de negócio. A gente sabe que a percepção de valor de diversas partes interessadas, como até do cliente, depende do contexto. Então, a própria pessoa no ambiente de trabalho tem uma percepção de valor, tem atitudes diferentes que tem em casa, que muda de contexto. Então, é o mesmo indivíduo, mas em cenários diferentes ele atua. Era o senhor X, não sei quem era da época, do Pateta, dirigindo um carro que ele virava um animal no trânsito, ele saía do trânsito, ele era um senhor bondoso. Era isso. Então, esse é o ponto. Entendam o contexto e entendam o valor, que é uma percepção humana da importância ou utilidade das coisas. Percepção humana não é o fato do cliente dizer que é isso que ele quer, que é o correto para o business. Porque a percepção dele pode estar equivocada em função dos dados, fatos, informações ou modelos de análise que ele usou, tá? Então aí vem o ponto que a gente começa a trabalhar. Necessidade. E qual é a necessidade? Porque a gente começou a ver com essa abordagem, principalmente pegando elementos de PNL, é que a maior necessidade de qualquer negócio é o desenvolvimento de melhores capacidades. Eu aprendi aí com o meu ex-chefe, que eu acho que, não sei agora se está presente, mas ele ia assistir ali, o Antônio Tigre. Ele falava que resultado é o que resulta. E eu brincava com ele que resultado é o que resulta da capacidade de gerar resultado. Então não adianta querer melhores resultados se não houver uma gestão focada no desenvolvimento de melhores capacidades. É aquele conceito de insanidade de querer melhores resultados continuando fazendo a mesma coisa. Então, para eu fazer melhores coisas, eu preciso desenvolver melhores capacidades. Essa é a necessidade. Esse é um ponto interessante. Soluções são determinadas em diferentes perspectivas de crenças e valores da gestão de negócios. Solução para a necessidade. Olha que interessante. Se eu falar com alguém que é de negócio, ele vai dar solução com um discurso totalmente de business. Business é uma perspectiva que deveria ser sustentada pela perspectiva de produto ou serviço. Quem é de produto enxerga backlog de produto, enxerga roadmap, estratégia de produto e às vezes não enxerga de negócio. Então, às vezes, dar soluções para um produto sem entender o problema de negócio que se quer é estranho, é ruim. Então, não dá para se basear somente no negócio ou somente no produto. E pensem bem, todo mundo entra agora como o processo vai resolver tudo. A perspectiva de processo suporta produto e serviço. Processo suporta a transformação de produto e serviço. Então, esse é o ponto. Só processo não é suficiente, também tem que ser integrado. Projeto orquestra as 3 outras. Então, a perspectiva de projeto tem que ser orquestradora e enxergar tudo isso. Eu estou falando agora numa perspectiva holística de análise de negócios para esse mundo volátil aqui. E, por fim, gestão de pessoas. Pessoas fazem tudo isso. Então, às vezes, a gente enxerga empresas que eu não sei qual é o problema de negócio, eu não sei qual é o contexto do produto, nem qual é o tipo de processo, mas eu já saio cortando pessoas ou redimensionando a estrutura organizacional. É uma solução na perspectiva de pessoas, estrutura, sem entender as outras perspectivas. Acho arriscado. Por fim, a mudança inerente a todos os sistemas vivos e processos evolucionários. Gente, mudança. E esse é o ponto que a gente começa. Como mudar o negócio? Como trabalhar na transformação do negócio? Aqui eu entro no que é o Baboc, não vou me ater a todos esses elementos agora, porque a ideia é só falar para vocês, assim, para quem está vendo pela primeira vez, imagina que vocês,
O Babok é um livro, tem umas 500 e poucas páginas, mas o ponto, ele é um compêndio, eu não vou usar a palavra melhores práticas, ele é um conjunto de práticas reconhecidas pelo mercado empresarial, compiladas num livro e organizadas em áreas do conhecimento que fazem sentido, vamos dizer assim, para quem pratica essa análise de negócio. Então, primeiro, os 6 conceitos essenciais da análise de negócio, que eu apresentei no slide anterior, as 6 competências fundamentais do praticante de análise de negócio, que eu vou tratar em outro webinar isso aqui, com essa visão de Lean Business Analysis, mas as 6 eu chamo sub-áreas do conhecimento. O Babok fala de área do conhecimento e não sub-área. Eu estou dizendo sub-área porque, para mim, a análise de negócios é uma área do conhecimento, que deveria ser desenvolvido por profissionais de gestão, não precisa dominar 50 técnicas e tudo, mas o ponto básico é, olha como é que eu vou resumir isso aqui. Esse círculo amarelo aqui é o core da análise de negócios, é a essência da análise de negócios. Quem pratica isso, quem está com cargos de gestão, é interessante observar assim, ó, eu tenho que estar com a cabeça sempre em necessidades e soluções, não uma única solução. Soluções para problemas que vão apresentando, vão surgindo continuamente. Eu tenho que estar sempre com foco em planejamento e execução das soluções. Então, quando a gente fala em requisito, definição da solução, para mim já está orientando para o planejamento e sua execução. Ou seja, definições já foram feitas na análise da estratégia. A avaliação da solução é, entregou, confirmou, as pessoas estão usando, estão se beneficiando, o negócio está se aprimorando, está dando resultado, crescimento. Então, esse é o lado crítico. Eu diria que aqui posso ensaiar um pouquinho. É claro que eu tenho o sonhador, o realista e o crítico aqui, mas esse cara aqui podia ser mais sonhador do que realista e crítico, mas ele vai ter que ter um pouco de realista e crítico aqui. Esse cara aqui deve ser muito realista, o planejamento e execução, e a entrega e confirmação é extremamente crítico. Então, você saber passear por esses 3 conhecimentos aqui é interessante. Elicitação e colaboração, gerenciamento do ciclo de vida dos requisitos, são títulos que deram aos capítulos, mas para mim, assim, ó, comunicação e aprendizagem. Como você se comunica com as partes interessadas, como você aprende com o que se comunica. Aqui a gente usa muito e vai buscar muito beber na fonte de PNL, tá? E gerenciamento do ciclo de vida dos requisitos, informações e conhecimento. Como eu organizo, como eu dissemino. E por fim, olhem o título que eu coloquei lá em cima. Planejamento e monitoramento da análise. É a governança, as crenças e valores. Ou seja, como é que eu acredito que isso tudo vai ser realizado? Porque quem trabalha com isso sabe, eu posso ir do céu ao inferno com isso aqui. O inferno que eu quero dizer é uma burocracia exacerbada, um monte de desperdício, um monte de perda de tempo, um monte de análise que não chega a lugar nenhum. Então esse é o ponto que a gente começa a querer eliminar com a análise de negócios enxuta. Não sei se o Matheus tem algum comentário, sigo. Não, acredito que é bem essa questão, voltando aí na necessidades e soluções principalmente. O que a gente vem batendo muito, falando muito é o mindset antigo, o mindset que a gente tinha há algum tempo atrás, ele já não funciona mais para os novos problemas, né? Então, as necessidades que a gente tem hoje dentro das organizações são outras, são diferentes. Da mesma forma, as soluções, elas vêm sendo colocadas de uma forma diferente. A forma de executar, a forma de planejar. Então, essa abordagem aqui que nos coloca numa visão diferente, nos coloca numa percepção diferente e faz com que a gente consiga ver inúmeras soluções para problemas que realmente são mais complexos e derivam de questões que a gente não estava mais acostumado ou não sabia, ou a pouca previsibilidade, né, das questões. Aí, nesse ponto que o Matheus está falando, o que acontece? Quem me conhece sabe que eu venho de uma escola ágil já há uns bons anos, tá? E essa escola ágil aqui, o coração dessa cultura ágil, esses métodos ágeis consolidados em 2001 no manifesto, quem não conhece, recomendo dar uma lida, porque para mim, o Alistair Cockburn, que foi o mentor desse encontro em 2001, ele resumiu isso aqui. Ou seja, quem conhece aquela ideia do ciclo de melhoria contínua, não é planejar, executar, verificar e atuar na correção. Aqui é
colaborar e entregar, né? É um trabalho colaborativo, é uma gestão colaborativa, é uma execução colaborativa. Ou seja, é trabalhar em equipe, mas não aquele, eu sei trabalhar em equipe. Não, é um time mesmo, é um time por um compromisso, tá? E entregar o que se comprometeu a fazer. Refletir sobre a forma como estão colaborando, a forma como estão entregando e fazer melhoria contínua. Então, esse é o primeiro diferencial que eu costumo dizer, que o mundo ágil, ele acreditou no que foi dito no passado. Ele acreditou em Peter Drucker, ele acreditou em Deming, ele acreditou nesses caras lá dos anos 50 para cá, e realmente começou a fazer isso. É por isso que essas organizações crescem tão rápido. Eu vou passar rápido, só para vocês terem uma ideia, assim, porque análise de negócios enxuta, cultura Lean no desenvolvimento de software. Isso aqui, o Agile Weekend, foi o predecessor do Agile Brasil, a conferência de brasileiros de métodos ágeis, e a gente fez isso na PUC, no Instituto de Informática, em 2009, e eu e o Daniel Wildit aqui apresentamos isso, os desafios da cultura Lean no desenvolvimento de software. Ali eu ainda não tinha, em 2009, essa visão muito clara de análise de negócios. Então eu assumo para vocês aqui que não faz 10 anos que eu caí de cabeça mesmo em análise de negócios, porque eu era mais desenvolvimento de produtos de software. Ainda em 2009 eu já começo a me virar para esse foco de visão de negócios, ao backlog de produto, requisitos de projeto ainda e produto. Aqui eu começo a entrar em 2009, final de 2009, que é quando começa o projeto junto com o Instituto Internacional de Análise de Negócios e a Agile Alliance, de fazer a extensão ágil do Babok, que é isso aqui. Eu fiz esse workshop escrevendo histórias de projetos efetivos. Isso aqui é um business case, para quem não conhece, baseado em A3, o conceito Lean. Então, não tinha, na época, os Canvas que se falavam tanto, mas a gente, em 2009, já falava disso aqui. Em 2010, depois que eu comecei a participar com o pessoal da equipe internacional da extensão ágil do Babok, eu lanço essa palestra aqui, que até hoje, tudo isso aqui está no SlideShare ali embaixo, para quem tiver interesse. 2010, essa palestra aqui, que era: sua equipe está preparada para atender um cliente ágil? Ou seja, já faz 7 anos aqui, um pouco mais de 7 anos, que eu já dei uma palestra dizendo assim, tá, só um pouquinho, eu, negócio, cliente, eu sou ágil, não venha me atravancar os meus interesses, não venha atrapalhar o meu crescimento, a minha estratégia de crescimento. Então, resolva os meus problemas, me ajude, torne a minha vida mais simples. Então, a gente começa a ver que os provedores de soluções acabam complicando bastante. Em 2010, foi a primeira vez que eu falei sobre pensamento enxuto na análise de negócios, assim, objetivamente, né? Que aí eu já trago esse conceito de Discovery and Delivery of Business Transformations, Continuous Discovery and Delivery, essa descoberta e entrega contínua. É porque eu já estava trabalhando na extensão ágil do Babok e caiu nisso aqui. E eu quero mostrar que daqui a gente evolui para Lean Business Analysis. O que a gente concluiu nisso aqui? A equipe que montou esse projeto aqui, que quem acaba fazendo análise de negócios, principalmente associado a desenvolvimento de produto ou ambientes voláteis, esse é o ponto, ambientes complexos, não dá mais para fazer um planejamento determinístico, aqueles cronogramas e ficar gastando um monte de esforço, gerenciando baseline, coisa do tipo. Não, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. E a primeira forma de trabalhar diferente é o seguinte: eu tenho que pensar na descoberta e na entrega de valor. Então, essa descoberta, ver o todo, olha, isso é um conceito que já vem lá do Lean, dessa gestão enxuta, desse pensamento enxuta, que tem como origem lá o sistema Toyota de produção. Pense como cliente, coloque-se, vista o sapato do cliente, vá a campo, pare de fazer as coisas de dentro de uma sala. Então, é bizarro a gente ver empresas fazendo projetos de dentro de casa, de dentro de uma sala, de um PMO, ou de um outro, sei lá o quê, e não ir a campo conhecer um espécime vivo do seu público-alvo. Pelo menos eu fico muito contente que Design Thinking hoje deu um boom e pelo menos traz isso à tona e faz com que as pessoas pratiquem. Analise para determinar o que é valor. Não necessariamente o que o cliente pediu é o que tem valor para o business. Descubra que ele está pedindo porque o valor é para ele, não para o negócio, mas traga isso à tona. Esse é o lado do descobrir. E entregar, gente, não adianta. Seja realista com exemplos, compreenda o que dá para ser feito,
não tem mágica, converse com a equipe. Eu digo sempre assim, ó, se você está na frente vendendo, oferecendo pratos sofisticados, vá na cozinha saber se tem os produtos, se o chefe estava lá para servir ou para fazer aquilo, não vendo o que você não pode entregar. E o mais interessante é, ISO 9001 já falava isso, né? Não venda o que você não é capaz de entregar. Mas aí cabe ao modelo de negócio. Muitas empresas preferem gastar esforço gerenciando conflito do que trabalhar dessa forma. Estimule a colaboração e melhoria contínua e evite o desperdício. Isso aqui, vocês vão ver, tem muito de Lean por trás, muito do Lean. E aí, gente, assim, ó, esse é 2012. 2015, o 16, mas foi 2015 que saiu o evento. O David Morris publicou esse, o Lean Business Analysis Manifesto, tá? Onde eles acabam dizendo o seguinte, ó, qual é o manifesto que eles falam da análise de negócio enxuta? Foi que nem um manifesto de desenvolvimento de software, assim. Cara, estamos cansados de ver um monte de bobagem sendo feita, um monte de desperdício, rasgar dinheiro à toa, assim, muito, principalmente em ambiente corporativo. E em startup também você vê pequenas empresas querendo botar burocracia porque alguma empresa de consultoria indica que ela tem que fazer o business plan, o plano de negócio, que é uma boa prática. Complicado isso. Então, o que acontece que eles apresentam assim? Produzir somente o que é necessário quando for necessário, contra os valores da análise tradicional, que é vou antecipar toda a análise de negócio. Antecipar tudo é fazer estoque de informações. As pessoas não são capazes de ler, não tem aprendizagem nesse processo aqui. Então, se você está trabalhando com um projeto mais volátil, produza somente o que é necessário para aprender naquele momento, quando for necessário, faça o seu experimento, faça o seu teste e tome outras decisões e evolua e continue ciclos, tá? Trabalhar com as pessoas certas no tempo certo do que trabalhar em departamentos isoladamente em silos. Isso aí já é mais antigo que sei lá o quê. Ou seja, organizações totalmente em estruturas departamentalizadas, elas são ineficientes por natureza, porque a cadeia logística de valor ela é horizontal, ela é cruzada com isso tudo. Então, o desperdício que se tem de comunicação, de troca de poderes aqui, é muito grande. A gente não quer isso aqui. A gente quer que todos trabalhem como um time, com foco, com um objetivo, com um resultado para ser conquistado. Construir com qualidade de fora para dentro. Quem define qualidade é se o cliente está usando ou não e está elogiando. Tá? E aqui vem um ponto assim, ó. De fora para dentro, mas eu preciso ter a qualidade embarcada. Ou seja, na melhoria contínua e aprimorando sempre melhores formas de fazer o que se faz, tá? Para fazer mais rápido e melhor. Por que isso? Porque essa ideia do tradicional de faça tudo e verificamos no final se dá certo, se é isso mesmo que queriam, pode ser muito tarde, eu perdi muito tempo e muito dinheiro para fazer o que poderia ser testado. Vou dar um exemplo do que a gente está fazendo hoje na empresa. Todos os nossos projetos, independente do projeto, eles duram 3 meses. Aí muita gente diz assim, tá, então vocês só trabalham com projetos pequenos. Aí eu vou usar o conceito de, não, então a gente trabalha por fases. Deu resultado na primeira fase, confirmou as hipóteses, orientou para um caminho que mostra um retorno de investimento, contrate a segunda fase. Mas não passe de 3 meses, faça 2, não passe. Ou seja, a menos que o projeto vai terminar em 4 meses, aí tu não vai fazer em 3 meses mais 3, faz 2. Mas o ponto crucial é, limite o tempo. O time, com a limitação do tempo, ele vai acabar indo atrás da mínima solução viável para resolver aquele problema no mínimo que for necessário. Ou seja, só experimentando para ver. Isso é fabuloso, assim. Em 3 meses, menos de 3 meses, na metade, 1 mês e meio, a gente já consegue ver muito resultado de não somente as pessoas se alinhando, o produto saindo com melhor qualidade, mas em alguns casos a gente já viu até retorno financeiro, tá? Evitar etapas desnecessárias que não agregam valor, seguir o processo descrito. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eles manifestaram esse artigo todo nos desperdícios do Lean e como realizar uma análise de negócios enxuta com menos desperdícios. Tá?
foi isso que aconteceu, ou seja, uma abordagem tradicional do Lean à análise de negócio. Vocês vão ver que a gente optou por outro caminho, tá? Olha só, não vou me ater aqui, mas eu só vou mostrar o seguinte, a extensão ágil acabou de receber uma nova versão, tá? A versão 2, foi publicada nesse mês agora. E o interessante dela, não está tudo traduzido aqui, tá? Eu só estou com umas partes traduzidas, mas o ponto crucial que interessa para vocês é o seguinte, ó, aqueles 7 diretrizes continuam. A ideia do Discovery Delivery, até tiraram um pouco o Discovery Delivery, mas as 7 guidelines existem na versão 2. Mas o que apareceu agora é o seguinte, gente, tem gente que faz análise de negócios num perfil, num horizonte estratégico, outro de iniciativa. Aqui do iniciativa, eu na revisão eu fui um dos que criticou a palavra iniciativa, mas está se usando muito esse conceito de iniciativa mais que projeto, porque a iniciativa pode ser um plano de ações, pode ser um projeto, pode ser um programa, ou seja, essas são as iniciativas que uma organização terá, tá? Não um projeto especificamente, mas a maioria vai se transformar em projeto. Agora, o horizonte da entrega, essa perspectiva de entrega, é no nível da execução mesmo. Então, a entrega está como delivery, em inglês. Eu fui um dos que foi contra essa palavra delivery, porque ela é muito software. Ela está muito associada a software. Então, eu vejo hoje em gestão de negócios mais execução mesmo. Então, aqui o que eu quero dizer para vocês é, aquelas 7 guidelines, diretrizes que eu mostrei anteriormente, da análise de negócios enxuta, ela aplica nessas 7 perspectivas. E aí, o que a gente tem visto, que eu vou mostrar para vocês, é a análise de negócios enxuta, a Lean Business Analysis, ela trabalha nas 3 perspectivas, e mais uma quarta, que é a de liderança. Vocês vão ver que é fácil a gente começar com mudanças no nível da execução, curto prazo, mas é difícil impactar uma organização inteira, trabalhar numa cultura organizacional só mexendo no nível operacional. Então, é interessante todas as iniciativas, como a própria palavra diz, orientarem as execuções, dizer o porquê que ela existe, mas é extremamente conveniente, o mais rápido possível, ter uma liderança apresentando o horizonte da estratégia. Eu não estou vendo o que há de comentários aqui, então eu não sei se alguém quer, se o Matheus ali ou quer fazer algum comentário, porque eu estou com toda a minha tela compartilhada, então eu não sei se tem alguém que está fazendo alguma pergunta ou tudo. Eu vou seguir aqui, eu não sei, Matheus, tem algum comentário aí? Eu vou botar meu videozinho aqui para aparecer meio minúsculo, mas pelo menos para mostrar que a gente está aqui. E o que eu queria comentar a respeito disso até agora, que agora a gente vai entrar realmente na parte da abordagem que a gente vem trabalhando, da forma com que a gente vem atuando durante esse tempo. Duas coisas aqui só que eu queria reforçar a partir do que o Parzanello colocou, que são 2 ganhos muito grandes, assim, muito perceptíveis que a gente vem tendo, principalmente na área do varejo, que é onde eu tenho atuado bastante agora, em que são a parte dos sprints, né, que são esses projetos, como a gente tem chamado as nossas entregas dentro da nossa metodologia, que já vem do Scrum, vem de outras ferramentas, mas a questão de trabalhar projetos de 3 meses faz com que a gente tenha um senso de urgência muito grande. Então, por isso que os resultados acontecem mais rápidos, ou pelo menos a percepção desses resultados são mais aparentes, porque tu tem que ser muito objetivo na forma de tu planejar, de tu trabalhar, principalmente dentro da área do varejo, em que os resultados devem acontecer diariamente. Então, esses ganhos e trabalhar nesse espaço de tempo, a gente escolheu isso justamente para reduzir o lead time dos projetos. E se o problema é muito grande, a gente fraciona ele sim em 3 meses e entrega parte desse problema, dessa solução nesses 3 meses. E a gente tem colhido vários resultados bacanas. Hoje mesmo a gente teve feedback de cliente dizendo que o andamento do projeto tem sido incrível, com apenas pequenas mudanças que a gente fez em menos de 3 meses aí, que é muito mais ir a campo, que é outra questão que eu ia dizer que tem muito, muito valor também. Ir a campo, entender o problema do cliente, do nosso cliente, vem ajudando bastante a reduzir esse lead time na construção da solução. Eu vou passar para ti, Parzanello. Perfeito. Vou tentar consolidar agora o final. Lean
Lean Business Analysis, para vocês entenderem assim, o mindset que a gente está propondo e o que vem pela frente depois em outros seminários e até material que a gente está devendo. O site também aqui. Tem o Leandro aqui que está ajudando aqui também, que está colaborando com traduções e tudo, e a gente está sem tempo para publicar. Então vamos resolver esse problema aí rápido. Mas assim, gente, o que eu quero mostrar de... Por que eu quero mostrar esse slide de Lean Startup? Porque hoje vocês vão ouvir que o Lean do século XXI, vocês não vão ouvir só de mim, vocês vão ouvir alguns autores aí também falando, outros palestrantes e consultores. O Lean do século XXI, esse Lean de business não é mais o Lean do século XX. Então aqui começa o ponto para quem trabalha com Lean, vocês vão ver a dificuldade que tem de implantar esse pensamento enxuto de melhoria contínua e redução de prazos e custos, otimização de cadeia logística, num ambiente que não seja produção industrial, que não seja manufatura. Então o pessoal tem dificuldade, começa a explicar, eu já vi vários trabalhos, teses e tudo, a dificuldade de implantar Lean Office e por aí vai. Bom, não vou me estender aqui, o ponto crucial é, esse senhor aqui, o Eric Ries aqui, ele começa a mostrar o seguinte, cara, métodos ágeis e esse conceito de Lean, de redução de ciclos e custos em business, principalmente em startup, em ambiente extremamente volátil, ele tem que ser uma outra forma, ele tem que ser uma outra forma de trabalhar, tá? E com a ascensão desse movimento, essa cultura de Lean Startup, vocês vão ver que o Joshua Kierievsky, que é um outro cara de métodos ágeis aí bem forte na comunidade, ele surge com esse novo conceito de agilidade moderna, que é tornar as pessoas incríveis, entregar valor continuamente, experimentar e aprender rapidamente e tornar a segurança psicológica um pré-requisito, tá? Então, esse é interessante, as pessoas se tornam incríveis quando elas entregam valor continuamente. E quanto mais valor continuamente elas entregam, mais incríveis elas ficam. Mas para fazer isso, eu preciso experimentar e aprender novas formas de fazer isso. Eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer isso, eu preciso fazer rapidamente isso. E aí vem um ponto interessante que é, nem todo ambiente de negócios permite as pessoas experimentarem e aprender. Elas já querem que elas trabalhem como se fosse tempos modernos, assim, produção industrial sempre do mesmo jeito. Então, isso aqui é um baita desafio hoje para as organizações fazer isso. E aqui que a gente surge com a fórmula dos negócios incríveis do século XXI, que começa a nos inspirar para fazer esse trabalho todo de Lean Business Analysis. Primeiro, a gente parte do pressuposto que todo negócio deveria almejar estar para resultados. Os negócios querem, os gestores, os investidores, querem que seus resultados sejam incríveis. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer botar em xeque aqui. Primeiro, negócio incrível está para resultados incríveis. Então, a fórmula dos negócios incríveis começa com a variável resultado. É uma equação mesmo, vou mostrar para vocês que faz todo sentido. Esses resultados, a gente não pode mais esperar os ciclos anuais, a gente não pode mais esperar... a gente quer mensais, preferencialmente semanais, esses ciclos. Então, se vocês ouvirem falar de organizações exponenciais, eu consigo exponencializar o resultado de uma organização antecipando a entrega dos resultados. Ele pode ser a mesma projeção, só que ela era linear, e eu vou antecipá-la, então ela vai se tornar como se fosse uma exponencial aqui. Não é tão fácil fazer isso. Não é tão fácil reduzir esse lead time de conquista de resultados incríveis. O que a gente acredita e o que a gente tem visto é que pessoas e tecnologias incríveis geram os resultados incríveis. Coerente com, alinhado com o que o Joshua falou ali, tem falado na agilidade moderna. Então, esse é o numerador dessa equação aqui. Pessoas incríveis mais tecnologias incríveis multiplicam, fortalecem os resultados e ajudam a reduzir, a automatizar com tecnologias, com melhoria de processos, esse lead time, esse tempo para conquista. Não conheço pessoas medíocres e tecnologias medíocres gerando resultados incríveis. Esse é o ponto básico. Só que o que a gente tem visto também é que o século XXI hoje, nós já estamos em 2017, e ainda estamos em muita coisa do século XX, ele está muito focado em experiências incríveis, porque às vezes mesmo o resultado sendo marginal um pouco, ele alavanca violentamente o negócio. Tem negócios que nem lucro estão dando ainda, e as pessoas são encantadas pelo negócio. Então, essa é o que a gente formulou como
a equação dos negócios incríveis do século XXI, porque a gente espera que todo praticante de análise de negócio tenha esses 5 elementos aqui na sua mente quando for começar um processo de análise. Resultado, lead time, pessoas, tecnologia e experiência. Sempre, tá? E aí o ponto é como alavancar o negócio, como fazer essa transformação, como transformar o seu negócio, como torná-lo exponencial. Primeiro, tecnologias, pessoas, tecnologias e experiências são elementos essenciais na alavancagem, como eu falei, só que antigas crenças sustentam antigas práticas que limitam o crescimento empresarial. Então a gente costuma dizer que, beleza, vamos ter que mexer na cultura da empresa, né? Só que a gente enxerga também que o pensamento linear do século XX não consegue resolver os problemas exponenciais do século XXI. Onde é que está a sacada aqui que vocês vão encontrar em literatura, autores falando disso? Não tem como mexer na cultura. Cultura é resultado do que a gestão faz. Mesmo que seja autogestão, a cultura é resultado disso. Eu não preciso ter um gestor para fazer gestão, eu posso ter um time fazendo a auto-organização, autogestão do negócio. O ponto crucial é cultura é resultado de gestão. Então, com esse insight que a gente acabou tendo também, a gente começa a orientar os praticantes da análise de negócios enxuta para reduzir o lead time, conquistar resultados mais rápidos, atacar a gestão sim e olhar a cultura, o que acontece. Então não fique cego para a cultura. Então o que tem nos motivado a fazer tudo isso são essas frases. Belas, com belas paisagens, como eu gosto de brincar, mas eu acho assim, ó, é isso, a gente acredita nisso. A gente quer transformar a conquista dos resultados dos negócios que a gente pega numa jornada de experiências incríveis. A gente acredita que as pessoas incríveis são capazes de gerar resultados incríveis, transformando o mundo empresarial. Desenvolvemos pessoas e organizações em novos modelos de gestão e liderança capaz de alavancar o negócio. Ponto. Se a análise de negócios é uma área do conhecimento que viabiliza a transformação, a mudança do ambiente organizacional, entenda, você praticante de análise de negócios, você é um agente de mudança, um agente de transformação. Foque em pessoas, foque na organização como um todo. Em RH existe DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional. No fim, é isso. Só que a forma como fazem DHO se limitam, às vezes, a criar universidades corporativas ou cursos ou algo do tipo. Não, a gente quer alavancar gestão e liderança, sim. Lean Business Analysis, nos últimos 10 minutos, é uma abordagem de análise de negócios que viabiliza a aceleração de resultados empresariais. O nosso foco é resultado, sim, com novos modelos de gestão e cultura organizacional baseados no pensamento enxuto do século XXI. O que é esse pensamento enxuto? Gestão focada em pessoas e tecnologias incríveis. Cultura focada em experiências incríveis. Esse é o nosso desafio. Só que aí a gente foi beber na nova edição da extensão ágil do Babok. Não dá para sair atacando a organização como um todo. Eu tenho os níveis de execução, ou alguns chamam de operacional, mas vamos dizer da execução, das iniciativas, da estratégia, da liderança. Tipicamente é mais fácil, mais tranquilo, mais rápido começar de baixo para cima. Bottom-up, tá? Começar com pequenas melhorias, projetos, iniciativas de 3 meses, já dão grande resultado aqui. Com essas experiências observadas pela alta direção, eu já consigo inverter e começar com iniciativas top-down, onde já começa a haver uma manifestação da estratégia a partir de dados e fatos, e eu preciso do posicionamento da liderança para ajudar nessa transformação. Como é que funciona em cultura? A gente vai beber em uma outra fonte, que não é semana que vem, vai ser numa outra ainda. Nós vamos falar sobre níveis lógicos, como níveis lógicos da programação neurolinguística representa muito bem a cultura organizacional, tá? E aqui vocês vão ver os níveis lógicos associados a essas perspectivas. Quando eu mexer em execução, eu vou mexer em ambiente, eu vou mexer nos artefatos do ambiente, nas ferramentas, na infraestrutura, na logística, é isso que eu vou mexer. Eu vou mexer nos comportamentos das pessoas. Então, tipicamente é o que a gente fala em métodos ágeis, a gente quer mexer com fluxo de valor que veio do Lean e a gente quer trabalhar com inspeção e adaptação do Scrum. Ou seja, a gente está numa perspectiva de processo na execução. Esse é o ponto, entender isso. Você vai começar a implantar práticas ágeis, você vai começar a implantar essa cultura. Sim, Lean Business Analysis acaba adotando muito, bebe na fonte desse pensamento agilista aqui em cima, que é o que a gente considera como modelo de gestão do século XXI, tá? Que tem dado muito certo. Até em plantas industriais a gente tem visto, tá?
Então, o que acontece aqui? Trabalhando com esses 3 elementos aqui, eu consigo alavancar, melhorar ambiente e comportamentos. No segundo nível das iniciativas, onde é que eu vou focar a iniciativa? Eu vou focar em produto e serviço, mas o meu foco em si para o produto e serviço é de fora para dentro. Então eu vou olhar para o cliente, foco no cliente, e na experimentação e aprendizagem. Todo e qualquer negócio hoje que eu vejo que tenta fazer de dentro para fora, da sua sala, o design do produto perfeito, dá com os burros na água. Muito difícil. São exceções à regra os que despontam. É mais fácil você focar no cliente e criar um processo de experimentação e aprendizagem. Olha que interessante, em níveis lógicos, a gente aprende que se eu quero mexer num nível inferior, é mais fácil eu trabalhar num nível superior. Por exemplo, se eu quero mexer no ambiente de comportamento, eu deveria desenvolver novas capacidades organizacionais para permitir esses novos ambientes, esses novos comportamentos. Então, esse é o elemento que a gente coloca aqui. Bote foco no cliente, na experimentação e aprendizagem, mas com o foco no desenvolvimento de capacidade. Assim como na estratégia, o foco é no negócio. Então, líderes de produto, vocês têm essa perspectiva na mão de vocês. Scrum Masters, Agile Coaches, facilitadores de melhoria, até Green Belts, Black Belts, vocês têm essa perspectiva nas mãos de vocês. Mas aqui eu estou sentindo falta do business owner, do líder de negócios, que tenha essa perspectiva nas suas mãos. A da estratégia, que eu vejo os líderes de produto perdidos porque não tem uma estratégia de negócio que diga para onde eles têm que apontar as suas soluções. E por fim, a gente quer o líder focado em pessoas, que seja a fonte de inspiração, que seja o exemplo da transformação, que foque na transformação e que passe confiança e que confie na sua equipe. Quanto mais da esquerda para a direita nós vamos subindo nisso e mais consistente e coerente nós vamos ficando, mais pessoas e tecnologias incríveis a gente vai tendo, mais resultados incríveis e mais experiências incríveis. Por fim, eu digo, sim, nós vamos ter que focar no indivíduo. O indivíduo vai ter que trabalhar com novas atitudes, práticas, hábitos e artefatos nessa perspectiva, conhecimentos, habilidades e recursos aqui, estados emocionais quando manifestarem crenças e valores da estratégia e assumir a identidade e sua missão diante do propósito transformador que essa liderança deve apresentar. Vocês veem que propósito transformador é onde inicia todo o modelo de organizações exponenciais tratado hoje, tá? Esse é o que queremos, isso é o como faremos. A gente espera que os líderes saibam responder o porquê de tudo isso, tá? Eu não vou entrar agora, vai ficar esse slide aqui para vocês, mas sim, a gente estrutura 4 pilares de inspiração, estrutura, estratégia e execução, onde tem N ferramentas, algumas vocês não conhecem, a gente está, por exemplo, Business Story Mapping, é uma ferramenta que não é conhecida, o Score da PNL é muito usado e vai ser alvo da próxima webinar, nós vamos discutir. Esse mapa estratégico da transformação é esse que eu mostrei para vocês agora. Tem várias ferramentas novas aqui que a gente vai... A ideia é começar a apresentar webinars, a começar a compartilhar com vocês isso e populando um site da metodologia aberto para todos que possam fazer uso disso. Eu vou encerrar aqui, porque eu queria ter passado pelo menos esse modelo de transformação de negócios do Lean BA, mostrar da onde e abrir 5 minutos aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas pelo menos a gente consegue responder algumas perguntas, fazer alguns comentários aqui. Não sei se foi bom para vocês, não tá, foi legal, não foi. 1 hora. Vamos continuar em outros webinars, tá? Vamos continuar em outros debates. A ideia é que os próximos daqui para frente sempre tenham convidados. Eu fale bem menos, ou seja, os convidados falem, mas a gente coloque o como a Lean Business Analysis está enxergando determinado problema e trazer outros profissionais para discutir, que nem o Marcelo Neves, que vai estar semana que vem, que ele é um dos autores do Baboc 3, e a Milene Vargas, que é trainer de PNL, vai discutir com a gente aqui o SCORE, esse modelo que a gente adotou para ajudar o praticante a acelerar a análise da estratégia de negócio. Tá? Não sei se alguém tem microfone, e eu não sei se está liberado aqui, a gente aceita entrar pessoas aqui.
ou não sei como é que vai ficar aqui. Matheus, está contigo aí. Tá ótimo. Agora, então, a gente tem, pela ferramenta Webinar Jam aqui, quem quiser a palavra é só requisitar ali. Então, tu requisita com o dedinho levantado ali, tem um botãozinho. Eu queria apenas fechar aqui uma parte dessa explanação toda, dizendo que não foi um caminho tão simples quanto essa explanação do Parzanello aí para chegar nessa definição desse framework. E ele não está totalmente terminado também, então por isso que a gente vem disseminando essa abordagem em vários lugares, dentro da comunidade acadêmica, dentro da comunidade das empresas, dentro das startups, que a gente já fez uma palestra também, algumas palestras em startups, já começamos a falar sobre isso, e essa comunidade tende a crescer. Então... Peraí, parênteses, eu queria aqui, ó, tô vendo agora ali, ó, queria reconhecer que foi um baita ajuda para nós aqui, que fez toda a diferença, o Tigre que está presente aqui, tá? Antônio Tigre, porque validar esses modelos com ele não foi fácil, tá? Então, exatamente, esse é o ponto. E toda essa teoria que a gente vem falando, que o Parzanello colocou muito bem, a gente vem colhendo isso na prática, como eu já falei, e fica muito claro, não sei se ficou claro para todos aqui, então até por isso que a gente quer disseminar cada vez mais e falar esse webinar, deixar vocês aí à vontade para comentarem sobre isso, porque fica muito claro quando tu coloca aquelas 4 perspectivas na mesa para começar uma análise dentro de um negócio, seja ele novo, ou seja uma grande empresa que já está há anos no mercado, mas está buscando se reinventar, está buscando novos olhares. Aquelas 4 perspectivas, elas podem tanto acelerar o resultado, que é como o Parzanello falou, no momento que eu tenho uma execução muito boa, eu começo a ver gargalos em iniciativas, eu começo a desenvolver novas iniciativas, eu vejo que a gente precisa de um alinhamento estratégico, a gente alinha a estratégia, e aí vem a liderança dando aval sobre tudo isso, a aceleração é incrível. Então, a gente realmente consegue, se tiver com as 4 perspectivas alinhadas, nós conseguimos esses resultados muito rápidos. A percepção desses resultados são muito rápidas. Isso tem funcionado bastante, seja em desenvolvimento de software, que é algo que o Parzanello vem trabalhando muito há muitos anos, aí não vou entregar a idade dele, mas no vídeo está aparecendo um pouquinho cabelo branco ali, porque ele deu uma pintadinha. Mas ele vem funcionando muito com o desenvolvimento de software, mas em outras áreas do conhecimento, em outros segmentos da empresa, a gente tem também conseguido grandes resultados legais, bons, e principalmente no momento em que tem uma parte, quem leu o Scrum, que eu acredito que muitas pessoas que estão aqui assistindo hoje, com certeza dominam ou já sabem muito sobre Scrum, que é aquela questão, tu desenvolve a equipe primeiro para entender como é que os seus resultados vão chegar. E é isso que a gente vem atuando muito, a gente junta as pessoas, a gente trabalha em equipe, desenvolve essa equipe com melhores capacidades, como o Parzanello falou, e quando essas capacidades estão bem absorvidas, o desenvolvimento organizacional ele é exponencial mesmo. E o resultado, obviamente, o resultado incrível aqui que a gente coloca vai depender muito do resultado que a empresa projeta, ou que a organização projeta. O resultado incrível ele pode ser simplesmente o sorriso e o aplauso do cliente, como a gente já teve casos aqui, as pessoas inclusive estão nos assistindo aí, e sabe que o aplauso e o sorriso do cliente é um resultado realmente incrível. Mas no final, então, acaba precisando, como a gente disse, tem gente que tem que pagar a conta, né? Então, exatamente, esse é o ponto de... Vamos encerrar agora, porque são 21 horas, tá? Mas a gente viu muitos casos de, por exemplo, próprio métodos ágeis. O meu projeto tem que implantar Scrum, tem que implantar Kanban, tem que implantar não sei o quê. E a gente pergunta assim, por quê? Qual é o seu problema? Qual o seu problema? Então, o resultado virou implantar o método. Cara, o resultado não pode ser implantar o método. Implantar o método é uma solução que vai elevar uma capacidade e que vai gerar um resultado. Se botar essa estrutura de causa e efeito na cabeça, já é um bom caminho para ver assim, estamos perdendo tempo desviando do caminho. Gente, é um assunto fascinante.
Espero tê-los aí na frente. A gente vai começar a criar, acho que, meios de interagir mais, tá? E agradeço a presença de todos aí. Não sei a questão do link para pesquisa, o Matheus que é o Agrase ali que está publicando. A Grazi vai publicar aqui já o link da pesquisa, então Agradecemos se você... vocês puderem dar o feedback Isso. de vocês ali, que a gente tem que corrigir, ferramenta temos que corrigir, várias coisas aí, mas agradeço mesmo a participação de todos, tá? Nesse primeiro aí. Que venham Exatamente. outros e que ajudem aí, tá? Estamos aprendendo. A gente vai ficar bom nesse webinar aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. And